Olá pessoal, passando aqui rapidinho para mostrar para vocês as modificações na aplicação DXF2D que eu publiquei aí alguns dias atrás. Então foi adicionadas algumas novas funções, umas que eu chamei de símbolos, que na verdade para desenhar de forma parametrizada, né, simples perfis em forma de U ou em forma de U enrijecido. Então deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Então seria para desenhar o ed U, por exemplo, você adiciona um perfil U através de dois pontos, né? Então pode ser em qualquer direção, qualquer ângulo, né? Então através desses dois pontos ele vai desenhar esse perfil U com as patinhas. Tá? Isso aqui eu vou utilizar bastante em detalhamento de concreto armado, né? Então por isso que eu criei essa função que parametriza, né, o desenho desse tipo de perfil. Então você vai ter tanto o U simples quanto o U enrijecido. Tá? Então através de dois pontos, né, e dos valores das patinhas aqui, das dobras, né, então você consegue adicionar esses perfis, tá? Para desenho simplesmente, né? Então o enrijecido e o simples, tá? Então eles são orientados, né? Que é o primeiro e segundo ponto, tá? Essa é a orientação do desenho. Então olhando lá nas funções, você vai entrar com as coordenadas do primeiro e do segundo ponto, né? Aqui é um exemplo, e aqui o valor da pata, né? Ou da dobra. No enrijecido você tem duas dobras, então tem o que eu estou chamando de H e o que eu estou chamando de fold. Então aqui seria o H e aqui o fold, tá? Que é a dobra, tá bom? Criei também funções gerais, essa já existia, a distance. A função angle, na verdade, deixa eu atualizar aqui. Eu não atualizei, eu mudei ela de nome, tá? Na verdade ela vai se chamar get angle. Preciso atualizar aqui no tutorial do programa, tá? Mas se você ver aqui na função, ela está como get angle, tá? Eu mudei o nome dela, inclusive eu escrevi aqui revisão, né? Aqui, ó, rename function angle to get angle. Então tá aqui, ó. Então essa função, ela vai calcular o ângulo entre dois pontos, tá? Então eu chamei de get angle porque lá no Octave já existe uma palavra reservada, né? Uma função interna com o nome de angle, tá? Então basta fornecer dois pontos, né? E ele vai fornecer o ângulo. Tem alguns cálculos aqui que vocês vão perceber que é o seguinte: o ângulo ele vai ser dado como se fosse o azimuth que a gente usa lá em topografia, né? Então, você tem ângulo ponto 1, ponto 2, então ele vai de 0, né, até, né, vai coincidir com 360 aqui, tá? Então, por exemplo, se cair ponto 1, ponto 2 aqui, por exemplo, né? Então ele vai somando, tá? Então aqui, sei lá, 220, 135 graus, né? Se for acima de 90, tá? Por aí vai, né? 270 graus, 360, né? Então ele vai no sentido anti-horário, tá? 90 graus, ele lê, né, no sentido anti-horário, tá? Dessa forma, tá? Os ângulos. Então, dependendo do 1 e do 2 que você clicar, né, você pode cair em um dos quadrantes aí, tá? E está aqui entre 0 e 90, ou entre 90 e 180, 180, 270, 270, 360. Por que essa orientação, essa forma de ler ângulo, né? Para coincidir com uma exportação exatamente do DXF, tá? Do AutoCAD, e por padrão ele trabalha com esse sentido, né? E com essa forma no sentido anti-horário, né? E de 0 a 360 graus, tá? Bem, então depois eu vou revisar lá no tutorial, né? Aqui no README, tá? Para vocês verem
aqui está como angle, né? Eu só mudei o nome, tá? Chamei de get angle, ok? Mas a função, o funcionamento e a descrição é a mesma aqui. Depois tem point from, que é você fornecer um ponto. Então você já tem um ponto aqui, eu já tenho o ponto 1, né? Então o point from, vou definir um novo ponto a partir de um ponto existente. Então já tenho a coordenada x, y desse ponto, né? E eu quero descobrir qual que é a coordenada x, y do meu segundo ponto aqui, ó. Tá? Mas vamos supor que eu tenha a distância e eu tenho o ângulo para poder dar de informação, né? Então, sei lá, tem um ângulo θ aqui. Então, a partir da coordenada do primeiro ponto, do ângulo e da distância, ele me fornece as coordenadas do segundo ponto, tá? Então, essa é a ideia dessa função aqui. Então, ele vai retornar um xy, né, que são as coordenadas do segundo ponto. Isso aqui está quase que um AutoLisp do AutoCAD, né? O midpoint é óbvio, né? Por óbvio, então você fornece 2 pontos, ele te dá o ponto intermediário, tá? O midpoint, o ponto médio. Okay? Deixa eu demonstrar para vocês uma aplicação que eu fiz. É uma outra biblioteca, uma outra aplicação, vai se chamar Concreto, tá? Que usa a DXF 2D por base. Então, vamos abrir aqui o Octave. Então, essa nova biblioteca, ou essa nova parte do programa, do Tramitools, vamos dizer assim, chama-se Concreto. Eu vou abrir aqui uma planilha, para vocês verem. Então, eu tenho uma planilha aqui, onde eu tenho uma laje, e aqui os dados com relação a FCK e tal. Então, você preenche pela própria planilha, chamada aqui laje uni, uma laje unidirecional. Né, e alguns parâmetros aqui, como carga variável, permanente, de revestimento, né, já prefixados aqui. Tá? Obviamente que isso aqui pode ser alterado, enfim. Tá? Aqui eu coloquei com 3 carregamentos, né, mas, enfim, pode criar N variações disso aqui. Tá? Mas o objetivo era testar, né, por exemplo, usar a planilha como interface e também até como memória de cálculo, depois dá para escrever as respostas na planilha também. Tá? Mas como o lançamento de dados é muito simples, né? Você colocar aqui uma figura, um croquis, e pelas células aqui você preencher já com as unidades, né? Fica até como parte de uma memória de cálculo, podemos dizer, né? A parte de entrada de dados, né? Numa planilha. E aqui no programa, aqui no Octave, né? Se eu digitar simplesmente laje uni, dessa minha aplicação concreta, já tenho bastante funções aqui para essa minha aplicação de concreto, mas ainda faltam muitas, tá? Mas já deu para produzir alguma coisa. Então aqui, ó, eu vou laje uni, basta digitar, ó, laje tab, ó, laje uni, ele já vai fazer o cálculo e vai me dar as opções de armadura. Veja que aqui para acima de 8 milímetros, ó, ele já começa a apresentar o mesmo número de barras em função do espaçamento, o limite das barras, que é de 20 centímetros. Tá? Então as opções aqui. Então o que me dá menos área por metro, centímetro quadrado por metro, é o ferro de 8 aqui, ó, com 5 barras por metro. Em segundo lugar vem o feed 10, com 5 barras, né? Aqui os 5. Poderia ser menos? Poderia, né? Mas o espaçamento limita isso. Tá? Então eu vou pegar a opção 2 aqui. E aqui ele já me dá o resumo do aço. Ó. Então já tem um resumo do aço, né? E já gera o DXF. Ó. Vamos abrir lá o DXF. Então, eu abri aqui no QCAD, tá? Versão Community. Tá? Então, aqui eu tenho, né, o volume do concreto, a classe do concreto que eu adotei. Pode-se utilizar concreto de alta resistência também, tá? Nessas funções que eu criei para concreto armado. Laje 1, H20. Aqui tem a barra, né, longitudinal e transversal. Essa aqui é armada numa só direção. Então, essa outra armadura aqui ela é de distribuição, tá? Essa ferro de 6,3 aqui, cada 33. Tá? E já vem cotado, né? Bonitinho. Aqui tem os nomes dos layers, né? Então, a gente vai ver aqui que tem barra da forma, cota, dimensão,
ferro, aqui forma fina, né, que é o desenho da forma, o título, tá? Cada um separado no seu layer aí, né? Ferro, né, é o que está rebatido aqui, e cota é as cotas do ferro, da ferragem, tá? Ligando, tá? Então tem separado por layer, né? Por enquanto, ó, se eu quiser o resumo do aço junto com o detalhe, eu teria que ir lá no Octave, né? Copiar aqui esse resumo, vou pegar por aqui, dar um Ctrl C aqui, né? E vim aqui dar um Ctrl V no... Acho que ficou muito pequeno, muito grande. Acho que não colou. Tem que pegar o texto aqui e dar um Ctrl V aqui no meu QCAD, tá? Bom, aqui ficou até bonitinho. Deixa eu ver aqui que fonte que tá. Posso usar uma fonte dessas tipo... Uma que é boa aqui é a Notomono, ela é muito boa. Fica bem alinhadinho aqui, ó, os textos, tá? É uma forma de você colocar o resumo aqui, tá? Aqui pode modificar a escala, né? Por exemplo, SZ. Um ponto aqui, mudar a escala, sei lá, 1.5. Aumentar o tamanho do desenho, do texto. Enfim, essa é uma forma de colocar o resumo do aço, tá? Eu estou pensando em criar uma função para já gerar o DXF do resumo do aço, tá? Esse resumo do aço em específico, vou dar um Ctrl L aqui, se eu digitar resumo, ele mostra o último resumo calculado, né? Eu posso modificar aqui, ó, adicionar um ferro. Veja que eu já tenho funções para isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso adicionar um novo ferro, tá? Então aqui é o add bar. Eu posso colocar aqui o diâmetro da barra, quantidade, vou pôr um diâmetro aqui de 12.5, eu vou pôr uma quantidade de 5 ferros, com comprimento de 3.5 metros, tá? Essa é uma forma. A hora que eu digitar resumo, ó, já aparece lá meu ferro de meia incluso aqui, né, no resumo, tá? Posso dar informações, por exemplo, veja que eu tenho uma variável ferro que guarda todas as informações, né? Então, por exemplo, ferro 1, eu tenho lá, ó, feed 8, 31 barras, comprimento da barra, espaçamento. Nesse último que eu adicionei, que é o ferro 3, ó, veja que o espaçamento aqui era o último que estava pré-configurado, tá? Mas a gente pode modificar, tá? Que nem ferro 3.s igual a, sei lá, 20, né? Na hora que eu digitar ferro 3 novamente, o espaçamento aqui passa para 20, tá? E na hora de adicionar, eu também já posso colocar esse espaçamento. Por exemplo, a DD bar, vou pôr um ferro aí de 5 milímetros, com, sei lá, quantidade de, sei lá, de 10, com 6 metros, tá? Vírgula cada 15 centímetros. Tá? Adicionei. Se eu digitar aqui resumo, então veja que a gente tem um ferro de 5 ali, né? Quantidade 10, comprimento 6, tá? Esse a cada, o espaçamento não aparece no resumo, mas aparece aqui no banco de dados, que seria o ferro 4, né? Então tá ali, ó, tá? Veja que o tipo do ferro ali está como CA50. Eu tenho como mudar isso, tá? Que seria mudar o tipo de aço, né? Então aqui quando a gente clicar na função início aqui da nossa, a gente vê que a gente tem o tipo de aço,
que simplesmente é a palavra aço, tá? Igual CA50. Então, ela é a que estava ativa quando eu adicionei o ferro. Tá? Se ela tivesse o CA60 ativo, por exemplo, o que aparecia aqui no tipo de aço era o CA60. Tá? Então, vamos supor então, que eu queira modificar. Né? Então, eu posso pegar lá ferro 4, ponto T de tipo, igual, entre aspas simples, CA60. Tá? Muito bem, alterou. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Se eu vier em ferro 4, eu vou ver que aqui o tipo, ó, passei para CA60. Se eu clicar aqui, digitar novamente resumo, agora está corrigido aqui. Ó. Tem o CA60, né, o ferro de 5. Tá? E aqui o peso total. Eu não fiz um resumo com separação de tipos de aço, tá? Mas é uma outra possibilidade também. Né? Você ter o total de CA50, total de CA60, CA25, enfim. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Tá? Essa biblioteca de concreto ainda não publiquei ela no GitHub, tá bom? Mas assim que eu publicar, eu vou fazer um vídeo, né, especialmente sobre ela, tá ok? Então é isso, pessoal, por enquanto. Até mais novidades.